Olá galerinha, tudo bem? Professor Bruno Mota do nosso canal Café, vocês estão servidos? E escola, a nossa escola aqui, a nossa escola virtual, a nossa escola à distância, para darmos prosseguimento aos nossos estudos. Antes de mais nada, se gostarem do nosso vídeo, dê um joinha, se inscrevam no canal para mais novidades. A aula de hoje, vai falar sobre as relações entre indivíduo e sociedade na visão de 3 autores, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, cada um analisando aí no seu ponto de vista esta relação. E antes de mais nada também, se gostarem do nosso vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal para mais novidades. Espero que todos estejam se cuidando. Uma mensagem especial agora para os alunos do primeiro ano do curso normal, que é dedicado a essa aula, essa gravação. Continue se esforçando, estou gostando do trabalho de vocês, eu sei das dificuldades, eu sei que não é fácil passar porque nós estamos passando há mais de 3 meses, os 18 de junho, mas se a gente quer ter uma vida próxima do normal, nós temos que aproveitar o que é nos oferecido no momento. Pode não ser o ideal, mas é o que temos. Continue, não percam a força. Bem, pessoal, relação entre indivíduo e sociedade na visão de autores clássicos, Primeiramente vamos falar de Karl Marx, Karl Marx vai dizer que primeiro os indivíduos devem ser analisados de acordo com o contexto, condição e situação social, em que eles estão inseridos, ou seja, cada época, cada período, o indivíduo ele vai ter uma relação com a sociedade que ele vive, E a relação desse indivíduo com essa sociedade vai ser baseada de acordo com o que aquela sociedade apresenta para aquele indivíduo, enquanto pertencente a um grupo, Ele vai citar até aqui um exemplo que eu grifei para o nosso entendimento. Ele vai dizer que o homem primitivo, por exemplo, diferenciava-se, por exemplo, de outros animais, não apenas por suas características biológicas, mas por aquilo que ele realizava no espaço e na época em que vivia. No caso do homem primitivo, ele caçava, defendia-se, criava-se instrumentos, construíam a sua própria história e uma existência social em grupo. Então, a partir do homem primitivo, o ser humano, ele vai se destacando dos outros animais por ele fazer parte de um grupo social. E essa relação com o grupo social é determinada pelo seu tempo histórico, vamos colocar dessa forma. E ainda segundo Marx, a ideia de indivíduo agora isolado, ela vai aparecer na sociedade de livre comércio, na sociedade capitalista. E aí vai nascer essa questão da ideia da luta de classes com mais vigor, vamos dizer dessa forma. E vamos tomar um exemplo simples, ele toma um exemplo simples, por exemplo, quando um operário ele é aceito numa empresa, O operário foi lá, a pessoa foi lá, se candidatou e aceita dentro da empresa, Nessa questão existe uma relação entre dois indivíduos, Dois indivíduos se relacionando. O trabalhador, o operário, que está vendendo a sua força de trabalho em troca de um salário, e o empresário, o dono da empresa, que quando esse empresário assina um contrato, assina uma carta de trabalho, ele vai vender a força, esse empresário precisa da força do trabalho desse operário para dar continuidade ao processo produtivo. Então ali está estabelecendo uma relação dupla, entre o operário e o empresário, Só que essa relação não é somente entre um empresário específico, vamos dizer, o empresário A, e o operário, por exemplo, o empresário Bruno, e o operário Joaquim, colocar dessa forma. Não é somente isso. Na verdade, amplia-se, Ou seja, esse operário individual representa um conjunto de operários
e esse empresário individual representa um conjunto de empresários, e surge a questão do operário e da burguesia, tá? Que se relacionam por causa do trabalho, tá? E esse operário e essa burguesia, eles vão ter interesses opostos, tá? Por isso a questão da luta de classes. O operário, ele vai querer ter melhores condições de trabalho, tá? Ele vai querer ter um salário digno, moradia digna, um lazer digno. Esse empresariado, ele vai querer aumentar sempre o seu lucro, vai querer sempre reduzir custos. Então há um antagonismo, há um conflito entre classes, tá? E a relação do indivíduo no mundo capitalista, ele é baseado nesse antagonismo. Não precisamos ir para a época que Marx escreveu esse pensamento. A gente pode pensar nos dias de hoje, tá? Onde existem milhões de trabalhadores, tá? Que ganham salários muito baixos, tá? Isso falando de Brasil, sem citar o restante do mundo. E existe, por um lado, um empresariado que tem um interesse diferente. Vamos usar a pandemia. Muitas pessoas perderam o seu emprego, porque o empresariado possui uma visão diferente. Ele precisava reduzir o seu custo para manter o seu lucro. E ao fazer esse esquema, ele não levou em consideração a necessidade do operariado, ou seja, do proletariado. Então, existe sempre o quê? Sempre esse antagonismo, tá? Então, relação indivíduo-sociedade baseado na luta de classes, entre quem domina e quem é dominado. E é esse entendimento que é a chave para compreender a vida social no mundo contemporâneo. Entendeu? Vou tomar mais um cafezinho aqui que antes que esfrie, tá? E se vocês acharem que eu tô falando baixo, pessoal, é que já tá de noite, tá? Então, minha esposa dormindo, filho dormindo, eu não posso falar mais alto do que isso, tá? Mas eu acho que está num som audível. Agora, pessoal, Emile Durkheim vai falar sobre as instituições, essa relação do indivíduo com a sociedade através das instituições. Ele vai dizer que a sociedade sempre vai prevalecer sobre o indivíduo, pois ela dispondo regras, normas, costumes, leis, tá? E isso se perpetua por gerações e gerações. E isso vai formar o que é uma espécie de consciência coletiva. E essa consciência coletiva, ela vai se solidificar através das instituições, que são a base da sociedade e que corresponde, segundo as próprias palavras de Durkheim, toda a crença e todo o comportamento instituído pela coletividade. E que instituições são essas? A família, a escola, o sistema jurídico, o Estado. São exemplos dessas instituições, tá? Até mesmo Emile Durkheim vai definir a sociologia, né, o campo de estudos da sociologia, como a ciência das instituições sociais, desde a sua gênese até o seu funcionamento. E a transformação dos costumes e normas nunca vai ser feita de forma individual, tá? Mas sim ao longo de gerações e gerações. E a força da sociedade vai estar nos costumes, nas normas, nos valores, tá? Que são deixados de gerações em gerações. E tudo isso condicionado e controlado pelas instituições. Um exemplo disso, o sistema penal. A pessoa lá, ela é condenada, ela é retirada do convívio social, fica enclausurada por um determinado tempo para tentar se readequar a uma vida social, quando se readequa, na maioria das vezes não, e se ela for considerada apta, ela volta a um convívio social devido às regras daquela sociedade. Diferentemente de Karl Marx, tá? Que vê, vamos dizer assim, a contradição e o conflito de classes como elementos essenciais de uma sociedade, Durkheim não. Ele acha que a sociedade, essa relação indivíduo-sociedade, é baseado aqui na coesão, na integração e na manutenção, tá? De valores, normas, costumes passados de épocas e gerações e gerações. E o processo de socialização é que é o fator principal que vai ajudar a disseminar as normas e os valores gerais dentro da sociedade.
fazendo com que o quê? Que a sociedade permaneça de forma integrada e se perpetue ao longo do tempo. Alguma dúvida? Acho que não, na sessão mais sagrada vou tomar até um café aí. E para concluir os nossos pensadores, vamos falar de Max Weber, e ele vai falar sobre o indivíduo e a ação social. Tá? E Max Weber, diferente de Durkheim, vai dizer que a preocupação central do pensamento de Max Weber vai dizer que o indivíduo e as suas ações dentro da sociedade, tá? Ou seja, ele vai compreender o indivíduo e as ações. Por que as pessoas tomam determinadas decisões? Quais são as razões para os seus atos? Ele não vai negar a existência da sociedade, tá? Mas ele diz que não é algo externo acima das pessoas, e sim um conjunto de ações individuais, tá? Que se relacionam ao mesmo tempo, que vai gerar a coletividade. Sendo assim, o conceito básico para Weber é o que? O de ação social, que é entendida como o ato de se comunicar, de se relacionar individualmente, tendo como orientação ações de outros. Que é um exemplo disso, modo de se vestir. Porque nós nos vestimos. Cada um veste uma roupa que gosta, mas essa ação de se vestir, ela é baseada em ações de outras pessoas dentro da sociedade. Ninguém anda pelado aí pela rua, pelo menos não deveria, né? Tem maluco pra tudo, tá? E essa questão da ação social, da ação dos indivíduos, tá? Ele vai dizer que ela não é idêntica e nem homogênea. Tá? Ela é individual, mas essa individualidade é que vai gerar uma coletividade. Um exemplo, quando as pessoas estão caminhando na rua e começa a chover. Começou tudo caminhando, bonito, o tempo mudou e choveu. Muitas pessoas vão abrir os seus guarda-chuvas ao mesmo tempo. Só que essa ação não vai ser baseada por uma outra ação. Vai ser baseada pela necessidade de se proteger da chuva. Mas todas as pessoas fazem isso. Então esse conjunto de pessoas fazendo esse mesmo ato vão determinar a ação coletiva. Tá? Dúvidas? Acho que não, né? E Max Weber, ao analisar o modo como os indivíduos agem, ele leva em conta a maneira como eles orientam essas ações, e ele vai agrupar essas ações individuais em 4 grandes tipos, tá? Primeiro, ele vai chamar uma ação tradicional. A ação tradicional, ela tem como base o costume, uma tradição. É quase que automático. Exemplo, expressões como eu sempre fiz assim, tipo, quando você faz algo e alguém vem questionar, mas eu sempre fiz assim. Ou tipo, lá em casa sempre é desse jeito. É uma ação baseada no costume. Ele aprendeu com um familiar, ele viu pessoas fazendo, e é passado de geração em geração. Uma outra ação social, uma ação afetiva, que tem como fundamentos e sentimentos de qualquer ordem, seja eles bons ou ruins. E o que importa nessa ação é a vazão das paixões momentâneas. Tudo pelo prazer, ou expressões do tipo tudo é pelo prazer, ou o principal é viver o momento. Chorar, dar risadas, se divertir. Isso é uma ação afetiva. Tá? Uma outra tipo de ação, uma terceira ação racional, com relações baseadas nas convicções. O indivíduo ele vai agir de acordo com o que ele crê, independente da consequência. Ele nem se importa com isso. Por exemplo, quando o indivíduo vai dizer, eu acredito que minha missão aqui na Terra é fazer isso, e não importa o que você acha. Ou é fundamental que a nossa causa seja vitoriosa, independente das consequências. Ou a pessoa que
expansiva demais e fala o que quer, eu sou assim mesmo, não se importa se o outro fica magoado ou não. E por fim, a ação racional com relação a fins que fundamentam-se numa avaliação do que vai acontecer. Nesse caso, o indivíduo vai pensar antes de agir, ele vai medir as consequências. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, pode acontecer, tal, e assim sucessivamente. Ele vai analisando. É o sujeito equilibrado. E, para finalizar, retomada desse pensamento todo, e ao contrário do que Durkheim dizia, para Weber as normas, os costumes, as regras sociais não são algo externo ao indivíduo, mas estão dentro do indivíduo. E essa ação individual vai formar o que? A coletividade vai formar nesse indivíduo as condutas e os comportamentos. E dependendo do que a situação apresenta, ele vai agir de certa forma ou não. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha, se inscrevam no canal para mais novidades. Um abraço a todos.